Glória a Deus. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3, verso número 11. Eu vou ler uma vez, depois a igreja repete comigo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Vamos todos ler verso 11, toda a igreja. 1, 2, 3. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Só a irmã, só as irmãs, tá bom? Só as irmãs agora, quero ouvir. Vamos lá, irmãs? 1, 2, 3, só as senhoras. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O qual é? Jesus Cristo. Só os varões agora? Só os varões? 1, 2, 3. Porque Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar, igreja, glorificando a Jesus. Irmão, foi só para a gente decorar esse texto tão lindo que nosso líder colocou. Irmãos, essa cidade que nós conhecemos como Corinto, uma das cidades do mundo antigo, ficava dentro da Grécia, era uma das metrópoles do mundo antigo. Tinha uma influência muito grande, tanto intelectual como financeira. Era uma cidade, irmão, idólatra. E o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem, passou por essa cidade. Ganhou almas, abriu uma igreja. Ficou 18 meses naquele lugar, mais de um ano, pregando a palavra de Deus. As pessoas se convertendo, pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Paulo foi embora. Quando Paulo está em Éfeso, mais ou menos 2 anos depois, ele recebe notícias desta igreja, que era tão afamada no mundo antigo, porque o apóstolo Paulo chega a dizer no primeiro livro da carta aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 1, Paulo fala: nenhum dom vos falta. Era uma igreja abençoada, irmãos. Pensa você entrar num culto, o Pai Nosso ainda nem começar aí no momento da oração, e a igreja já está sentindo a presença de Deus. Aleluia. Assim é que a gente consegue imaginar a igreja de Corinto, uma igreja abençoada por causa dos seus dons. Paulo fala: nenhum dom vos falta. O apóstolo Paulo aqui nesse capítulo nesse contexto que nós lemos aqui do capítulo 3, ele exalta Jesus aqui no versículo 11, que nós acabamos de ler. Ele diz que Jesus é o nosso fundamento, Jesus é o nosso solo firme, que Jesus é o nosso alicerce. O apóstolo Paulo está usando um termo aqui, irmãos, para que a gente possa entender tamanha firmeza, tamanha estrutura, segurança que nós podemos ter em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está usando aqui uma terminologia para falar de algo permanente, de algo duradouro, de algo que não se desgasta com o tempo. Aleluia, Jesus. Embora uma rocha comum, a gente conhece, né? Esse provérbio popular que diz que a água mole a pedra dura, tanto bate que vai furando, vai se desfazendo com o tempo. Embora seja dura, mas ela vai se desfazendo com o tempo. Só que o apóstolo Paulo aqui não está falando dessas rochas que nós conhecemos, né? Que existem na natureza. O apóstolo Paulo está falando de algo muito maior. Só que para a gente entender o que o apóstolo Paulo está falando, ele consegue simplificar para nós. O apóstolo Paulo está falando de algo consistente, de algo em que nós podemos de fato construir alguma coisa, e nós podemos ter a certeza de que este algo não vai se desfazer com o tempo. Perceba, irmãos, diante disso Paulo resolve adverter. Paulo resolve repreender a igreja de Corinto.
Paulo resolve chamar a atenção da igreja de Corinto. E dentro do texto tem algumas perguntas que Paulo faz para os coríntios. E eu quero compartilhar com vocês pelo menos 3 perguntas que o apóstolo Paulo faz para aquele povo, e está dentro do texto. 1 Coríntios capítulo 3, verso 4. A primeira pergunta de Paulo: aonde é que vocês estão construindo as vossas vidas? Onde é que vocês estão construindo o vosso ministério? Onde é que vocês estão firmando a sua família? Onde é que você está estruturando a sua vida profissional, financeira, familiar, sentimental? Aonde é que você está estruturando a vida de vocês, ó Coríntios? E a pergunta de Deus para nós se estende nesta noite: aonde é, varões, mulheres, senhoras, crianças, que nós estamos firmando a nossa vida? Versículo 4, eu quero que toda a igreja leia para mim, versículo 4. Toda a igreja, 1, 2, 3. Eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Paulo. Porventura não sois carnais. Olha só, irmãos. Primeira pergunta de Paulo: aonde é que vocês estão construindo? Em que base, em que estrutura vocês estão construindo a sua vida? Perceba que o povo de Corinto estava estruturando a vida deles em Paulo e Apolo, porque eles tinham a divisão entre si. Cada um dizia entre si: eu sou de Paulo. Outros falavam: eu sou de Apolo. Isso aqui, irmãos, é sinônimo de algo que é passageiro. Nós sabemos isso aqui de cor salteado. Nós não podemos estruturar a nossa vida em homens e mulheres. Nós não podemos estruturar a nossa vida na liderança, no pastor, no diácono, no presbítero, na missionária. Nós não podemos, porque o povo de Corinto estava se dividindo entre si. Estava tendo a divisão no meio do povo, porque eles estavam firmados em Paulo e Apolo, e mal sabiam ele. O próprio apóstolo Paulo fala: eu sou simples ministro de Cristo. Estou aqui para servir a igreja. Então, irmãos, a primeira coisa, a primeira pergunta, a primeira advertência de Paulo pelo Espírito Santo à igreja de Corinto é: onde vocês estão edificando a vida de vocês? E aí eles respondem, né? Eles, com as suas obras, comportamentos e atitudes, eles mesmos declaram isso. É eles que falam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e assim vai. Isso aqui, irmãos, é sinônimo de algo que é frágil, de algo que é impotente, que é passageiro. Isso aqui, em outras palavras, é aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7. É construir a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério na areia. E quando nós construímos a nossa vida, seja qual for a área da nossa vida, na areia, irmãos, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, o que acontece com as nossas vidas? Então o alerta de Paulo para esta igreja, dizendo: olha, vocês estão edificados, vocês têm uma estrutura boa, em quem vocês conseguem de fato construir e ter a certeza de que isso não vai cair. Só que eles construíram os seus departamentos da sua vida em coisas frágeis, passageiras, em coisas que não duram, em coisas temporárias, momentâneas. Percebe, irmãos, que quando eu estruturo a minha vida em homens e mulheres, em pessoas e líderes, tem que olhar para o Salmo de número 39, que diz que o homem é como um sopro, é uma vaidade. O homem passa como a sombra,
Salmo de número 103 diz que o homem é o pó da terra, é como uma flor que nasce de manhã e murcha à tarde. E aí Deus está perguntando para nós, aonde é que nós estamos estruturando a nossa vida? Onde é que nós estamos estruturando a nossa confiança? Onde é que nós estamos construindo as bases do nosso ministério, da nossa vida profissional? Nessa pandemia, irmãos, eu costumo dizer, muita coisa foi revelada, inclusive quem nós realmente somos, em quem nós estamos realmente firmados e confirmados. Deus está perguntando para nós nessa noite: o seu emprego, o seu trabalho, o seu salário, a sua vida ministerial está pautada, está construída em cima da rocha que é Cristo, ou está confirmada e estruturada em cima da areia? Deus está perguntando para nós se a nossa vida ministerial, sentimental, profissional e espiritual estiver firmada em Cristo. Você pode ter certeza de uma coisa, que vai correr a chuva, vai vir a enchente, vai soprar os ventos, mas nós vamos permanecer firmes e fortes diante do Senhor que fez o céu e a terra. Você pode adorar o Senhor Deus nessa noite? Em quem está firmado, em quem nós estamos construindo as bases da nossa vida. Você pode olhar carinhosamente para quem está do seu lado e perguntar assim, ó, e aí, está construindo na onde? E aí, está construindo na onde, pastor Marinaldo? Está construindo na onde? Pergunta para ele com ousadia, e aí, rapaz? Aleluia! Se você entrou aqui nessa noite com seus projetos firmados na estrutura e na base, você vai sair daqui com a confirmação dos seus projetos, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Primeira pergunta de Paulo, irmãos, é: em quem nós estamos construindo os nossos projetos? Segunda coisa, irmãos, ainda no capítulo 3, verso número 12. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Eu quero que você leia para mim. Se o Cauã estiver comigo aí ainda, coloca aqui verso 12, capítulo 3 de 1 Coríntios, verso de número 12. De que maneira e de como nós estamos edificando na rocha? Verso de número 12, toda a igreja, 1, 2, 3. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Primeira coisa, irmãos, que Paulo pergunta para a igreja, através do Espírito Santo, é: em quem vocês estão edificando? Jesus não é o alicerce, não é o firmamento, não é o fundamento da igreja, sim ou não? Sim. Sim. Em quem vocês estão construindo? Primeira pergunta. Segunda pergunta: de que maneira vocês estão construindo no alicerce, no firmamento? Porque há uma diferença muito grande, irmão. De repente você está no lugar certo e fazendo as coisas erradas. De repente você está no lugar correto e construindo de forma errada. Perceba que Paulo usa 6 matérias-primas aqui. Quantas matérias-primas? 6, verso 12, está escrito aí, ó. Ele usa a primeira matéria-prima aqui: ouro, prata, pedras preciosas, dependendo da sua tradução, madeira, feno e capim é a mesma coisa, e palha. Ele usa 6 matérias-primas. As 3 primeiras é digna de louvor, porque uma pessoa que constrói, que edifica na rocha que é Cristo, com materiais como ouro, prata e pedras preciosas, nenhuma dessas matérias se desfaz pelo fogo. Nenhuma dessas matérias derrete no fogo. Ao contrário, elas sobrevivem ao fogo. Só que Paulo usa mais 3 matérias aqui na parte B do versículo, dizendo que tem pessoas que constroem a sua estrutura, constrói os seus projetos, seu ministério, seus sonhos
em cima da estrutura com material de madeira, feno ou capim e palha. Todas essas matérias-primas aqui, irmãos, são obras que nós fazemos, são trabalhos que nós fazemos para Deus, no dia a dia, no cotidiano, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. E aí Deus nos trouxe aqui nesta noite para perguntar para mim, para perguntar para você: e aí, qual é o tipo de matéria-prima que você está usando para edificar a sua estrutura? Qual é o tipo de matéria-prima que você está usando para poder construir os seus projetos de vida e o seu ministério em Cristo Jesus? Perceba, irmãos, que os 3 primeiros são louváveis: ouro, prata e pedras preciosas. Os 3 últimos, aqui já começa a ter uma preocupação. Madeira, feno e capim se desfaz, irmãos, rapidamente com o fogo. Sim ou não, igreja? Sim. Se desfaz rapidamente. Não dura 1 hora. O fogo começa a arder, aquilo ali começa a se desfazer. E tudo isso aqui, irmãos, na parte B, essas 3 últimas matérias, é sinônimo do nosso desleixo na obra de Deus, da nossa negligência na obra de Deus, do nosso dar de ombros na obra de Deus, do nosso fazer pouco caso da obra de Deus, da liderança. Todas essas matérias, por último aqui, é sinônimo do nosso relaxo no que diz respeito às coisas do Deus Todo-Poderoso. Perceba, irmãos, que nós fomos chamados por Deus para oferecer o nosso melhor. E em contrapartida, às vezes nós oferecemos aquilo que sobra. Vou dar um exemplo prático aqui. A igreja sabe que eu não sou materialista, mas vamos falar de dízimo. Quando você pega o seu salário na mão, o que você faz? A primeira coisa que você pensa: você dá prioridade ao dízimo? Ou você deixa o dízimo para aquilo que sobrar? Se sobrar, eu dou o dízimo esse mês. Qual que é o seu comportamento no que diz respeito ao dízimo? Eu estou dando só um exemplo. Isso aqui, irmãos, tem várias e várias coisas. O tempo que a gente dá para a obra de Deus. De repente a gente tem saúde para tudo, para fazer todas as coisas, de segunda a domingo. Mas quando chega na hora de ir para o culto, aí o negócio começa a apertar. Quando chega na hora de ir para o culto, aí o negócio começa a ficar apertado, estreito e difícil. É claro, irmãos, porque na obra de Deus, a nossa obra, o nosso comportamento, o nosso sacrifício tem que ser de ouro, de prata e de pedras preciosas. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: ofereça o seu melhor, porque eu tenho o melhor para te entregar nas suas mãos. Quantos recebem essa palavra aqui nessa noite? É simples, irmão. Se eu der o meu melhor, eu vou receber o meu simples. Quando eu dou o meu melhor para Deus, eu recebo de Deus o melhor. Só que perceba, a igreja de Corinto estava estruturando a sua vida espiritual em cima do firmamento, em cima do fundamento, em cima da rocha, com materiais de madeira, feno e palha. E isso se desfaz rápido pelo fogo. Verso 13. Coloca para nós aí, Cauã. Toda a igreja leia para mim, por favor. Verso de número 13. 1, 2, 3. A obra de cada um se manifestará, na verdade que dirá pelo fogo será descoberta, e o fogo. Irmãos, quando tiver uma palavra no texto, é normal. Quando passar de 2 vezes essa palavra aparecer no texto, já passa a ser doutrina. Então aquilo ali é uma doutrina. O fogo vai trazer à tona as minhas obras e os meus comportamentos. Por que eu estou aqui há 6 anos no portal? É para fazer média para o pastor presidente? Ou é porque Jesus me chamou?
Por que você veste uma roupa de diácono e fica lá na porta? É para fazer média para o pastor ou é para servir a Jesus do jeito que ele merece? Por que você coloca uma roupa de obreira? Por que você aceita um convite para pregar? É porque você quer fazer média para as pessoas e aparecer no cartaz? Ou porque você de fato está pregando a palavra de Deus com toda a sua alma? Então a obra, as nossas obras e os nossos comportamentos serão revelados pelo fogo. Irmãos, sinceramente, eu acho ridículo quando uma pessoa, ela tem na sua mente, na sua cabeça, a ideia de querer agradar o líder, quando na verdade a vida dela com Deus está toda desconcertada. Ela não tem compromisso com Jesus, mas com a liderança dela, ela se joga no fogo se for preciso. Irmãos, sinceramente, eu acho isso ridículo. Nosso pastor presidente foi fazer uma viagem agora. Ficou mais ou menos uns 10 dias em Israel. Juntou uma caravana e foi. Nesse espaço de tempo em que ele estava fora, irmãos, passou-se mais ou menos uns 10, 15 dias. Teve vigília, teve culto de estudo bíblico na quinta-feira e teve reunião de obreiros. Sede vazia. E eu já fico preocupado porque eu penso assim, as pessoas estão fazendo média para a liderança só para poder agradar a liderança, quando na verdade o coração dela está muito longe daquele, está muito longe daquele que o chamou e que a chamou para a obra de Deus. Deus nos trouxe aqui para uma responsabilidade maior, porque se eu estiver edificando na rocha que é Jesus, e a minha edificação for de madeira, feno e capim, olha, acorda, essas obras serão desfeitas pelo fogo. Deus vai trazer à tona a realidade daquilo que está no seu coração. Eu pago o preço nessa obra, choro pelas almas. É por causa do pastor de campo ou é por causa de Jesus? Isto sim é relevante para o reino de Deus. Isto sim é importante para o reino de Deus. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim, para dizer para você, que mesmo que as suas obras sejam mais simples do que seja, Deus está dizendo para você, continue fazendo, continue trabalhando, continue semeando, continue jogando semente, porque uma hora vem a recompensa, vem a semeadura, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Quantos creem na recompensa de Deus aqui nessa noite? Quantos creem na recompensa de Deus aqui nessa noite? Primeira coisa, aonde é que vocês estão estruturando esse edifício? Segunda coisa, de que maneira vocês estão estruturando este edifício? Terceira e última coisa, verso de número 16. Verso de número 16, eu quero que toda a igreja leia para mim, por favor. Verso 16 de 1 Coríntios, capítulo 3, amém? Verso 16, 1, 2, 3, a igreja. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Terceira coisa, irmãos, a primeira pergunta é: em quem vocês estão estruturando? Em qual rocha? Isso é importante, porque se vier a chuva, a tempestade e os rios, vai bater forte nessa casa, e se não estiver na rocha verdadeira, irmãos, vai cair. Segunda coisa, de que maneira eu estou edificando? Terceira e última coisa, irmãos, para quem eu estou edificando? Perceba que o apóstolo Paulo usa uma linguagem muito simples. E eu sou apaixonado, irmãos, por essa simplicidade da palavra, porque o apóstolo Paulo, ele é muito direto naquilo que ele vai falar. Perceba, olha só o que ele fala: o Espírito de Deus, ó Coríntios, habita em vós. Vocês não sabiam disso? Vocês são templo.
e morada do Espírito Santo. Esse verbo aqui, habitar, ele quer dizer morar, ficar permanente. Até segunda ordem, ou seja, ele quer ficar conosco até o dia em que Jesus voltar. Percebe, irmãos? Para quem nós estamos edificando a nossa rocha, edificando a nossa casa espiritual? Você pode falar, pastor, é em Jesus e é para o Espírito Santo. Será mesmo que é para o Espírito Santo essa casa aí? Esse coração aí, será mesmo que é para o Espírito Santo? Vamos ver, vamos fazer um raio-x. Primeira coisa, irmão, se essa casa é casa do Espírito Santo, primeira coisa que nós precisamos aprender é que nessa casa não pode ter quartos e divisões. Ela tem que ter um espaço único e exclusivo para o Consolador. É a primeira coisa. E aí eu vou perguntar para você, eu quero que você responda para você mesmo. O seu coração, o seu templo, esse esqueleto que você anda para lá e para cá, ele é templo e morada do Espírito Santo? Ou você divide ele com mais alguma coisa? Responda para você mesmo. Você já percebeu, irmãos, que tem pessoas que perdem um culto por causa de jogo de futebol? Você já percebeu que tem pessoas que trocam um culto de ceia por qualquer outra coisa nessa vida? E aí eu pergunto para você, essa pessoa, nessas obras, nesses comportamentos, nessas atitudes, é templo do Espírito Santo ou não é? Não tem como, irmãos. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender: eu sou templo do Espírito Santo? Sim. Então eu não posso ter divisão dentro do meu corpo. O meu corpo tem que ser casa única e exclusiva do Espírito Santo. Ele não divide o espaço dele com ninguém, não adianta. Ele não divide o espaço dele com a música mundana. Ele não divide o espaço dele com esse apego desenfreado pelo seu trabalho, pelo seu salário, pelas coisas que Deus te deu, materialmente falando. Ele não aceita. Porque o Espírito Santo de Deus, nós aprendemos, Ezequiel e Tiago diz que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós. E como é que eu vou dividir, irmãos, essa casa aqui, ó, com qualquer outra coisa? Não tem como. Segunda coisa, irmãos, se nós somos de fato casa do Espírito Santo, nós não podemos dividir a nossa casa com mais nada. E segunda coisa, tem que ter uma limpeza constante dentro do nosso ser. Tem que ter uma limpeza constante dentro dos nossos corações. Eu vou fazer uma pergunta e você vai respondendo. O Espírito Santo age aonde há rancor, sim ou não? Não. Sim ou não? Não. O Espírito Santo age onde há pecado, sim ou não? Não. O Espírito Santo age aonde há uma grande tristeza, a pessoa quer se vingar de todo jeito do seu irmão, sim ou não, igreja? Não. E por que você guarda essas coisas dentro de você? Por que você deixa essas coisas dentro do seu coração, dentro do seu interior, dentro da sua alma? Deus te trouxe aqui nesta noite para que você possa esquecer o passado, jogar essas coisas embora, para que Ele possa fazer uma obra completa, uma obra perfeita e uma obra extraordinária na sua vida. É isso, irmãos. Eu sou templo e morada do Espírito Santo, então não posso dividir meu coração com o Corinthians. Eu não posso dividir o meu coração com o Flamengo, nem com o São Paulo. E outra, irmãos, é a questão da limpeza. Todos os dias. Por isso, irmãos, que a gente tem que estar em constante oração. Porque quando você não ora, vai se acumulando impurezas dentro do seu ser. O adversário vai trabalhando. E acontece na nossa vida aquilo que o apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses. Nós vamos extingando o Espírito Santo.
que é extingar? É jogar um pano por cima, abafar, colocar dentro de uma caixinha de sapato, prender, acorrentar. Só que Deus nessa noite nos trouxe aqui para arrancar toda amargura, todo ódio, todo sentimento de vingança, para que nós possamos sair por estas portas com os nossos pés firmados na rocha, com um novo cântico nos nossos lábios e dizendo: só o Senhor é Deus, porque Ele falou comigo, me levantou e me renovou, e eu estou pronto para fazer a obra de Deus. Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor nessa noite.